8h10, de volta aqui com o Jornal da Super, participação do prefeito de Nova Trento, prefeito Tiago Dalsasso, que chegou de recente viagem a Brasília na noite de ontem. Prefeito, bom dia, tudo bem? Bom dia, Juliano, bom dia, Daniel, a todos os ouvintes da Super FM. Prefeito, fazer um balanço aí então dessa recente viagem à capital federal. Bom, Juliano, foi uma viagem praticamente de última hora, mas muito importante, até para nós levarmos as nossas demandas, entendermos o que o governo federal irá ajudar o nosso estado, a nossa região. Conversamos com os parlamentares, até também aproveitei a viagem por conta de que no final de outubro eles destinarão as emendas de 2024. Então, de fato, foi providencial bater na porta dos deputados de Santa Catarina, principalmente os do MDB, né? E os outros parceiros que nós temos também que ajudam Nova Trento na solicitação de recursos. Levei na bagagem alguns ofícios, solicitando recursos na área da saúde, porque nós estamos com um trabalho muito forte na parte de cirurgias eletivas. Então apresentei os números aos parlamentares, solicitando apoio, emendas, e conversei com diversos parlamentares. Como eu sempre digo, né, quando nós vamos a Brasília, nós esquecemos a bandeira partidária, porque a eleição já passou, e eu particularmente passo nos 16 gabinetes dos deputados federais e dos 3 senadores do estado, solicitando os recursos para o nosso município. Sempre sou muito bem atendido em todos, e alguns deputados nos ajudam e outros ajudam outros municípios. Mas feliz, também tivemos algum retorno do que a bancada catarinense tem feito, trabalhado mediante as chuvas que atingiram o nosso estado, e tivemos o retorno da Caixa Econômica Federal numa reunião com a bancada catarinense de que o pacote que foi utilizado de ajuda no Rio Grande do Sul será replicado no estado de Santa Catarina. Então nós vamos ter facilidade em linhas de crédito, facilidade em pagamentos do que já havia sido adquirido através de financiamentos e outros aportes da Caixa Econômica Federal para as empresas, municípios e entidades. Então eles têm se preocupado com o nosso estado e têm demonstrado isso. Infelizmente aconteceu com o Rio Grande e agora conosco, mas nós tivemos já um governo federal mais preparado, porque já teve que agir com o Rio Grande do Sul. Então, Santa Catarina terá isso replicado, então é muito importante. Eu levei uma situação também dos nossos produtores de fumo, de tabaco, e o deputado Rafael Pezente, que é quem tanto luta por essa causa, nos colocou de que, infelizmente, o governo federal para essa linha não tem ajuda, porém, ele estava conversando com as 3 empresas que operam todo o mercado de fumo do Brasil para que eles pudessem ajudar e se sensibilizassem com essa causa e que assim pudesse parcelar ao longo dos próximos anos os prejuízos que as famílias vão ter nessa safra. Nós falamos em aproximadamente 500 mil produtores de fumo no Brasil, e desses 500 mil, 50 mil aproximadamente ficam em Santa Catarina. Então Nova Trento tem uma parte muito considerada nisso também, e nós temos que levantar essa bandeira para auxiliar a nossa população que teve esse prejuízo. Fizemos o decreto de emergência, foi reconhecido pelo Estado, reconhecido pela União, justamente também nesse intuito de ajudar, ou seja, nós precisamos desse decreto para acessar os recursos do Estado e da União, e os produtores de fumo também para acessarem os seus seguros em alguns dos casos. Então, nós tivemos esse retorno de Brasília muito produtivo, onde notamos o esforço que a nossa bancada catarinense tem feito para colocar os olhos do governo federal aqui em Santa Catarina nesse momento tão difícil. Pois é, a gente tem visto aí realmente uma movimentação muito grande lá em Brasília na busca de recursos, não somente na Defesa Civil Nacional, mas no próprio governo federal, para estar também aí
estendendo essa ajuda aqui ao estado de Santa Catarina, né? Em termos de chuvas, de prejuízos, enfim, no município de Nova Trento, essa última chuva aí, praticamente mais quedas de barreiras, teve casas alagadas, como que foi? Bom, Juliano, graças a Deus nós não tivemos casas alagadas, mas nós tivemos, de fato, muitas quedas de barreira, de estrada. Nós tivemos 2 momentos bem difíceis, que nós tivemos que interditar a ponte João Vanini e depois a ponte Pêncil, que liga o bairro São Roque ao 30 Réis. Então, naquele momento o rio estava muito cheio, nós não tínhamos como fazer essa análise, então tivemos que interditar. Nós informamos o governo estadual e o federal dentro do que a Defesa Civil exige, os números aproximados do que Nova Trento teve. Nós aproximamos aí um prejuízo em torno de queda de barreira, deslizamento de estrada, pontes, próximo a R$400 mil, 350 mil, R$400 mil nessa faixa, para o município, colocar o município em dia novamente. E o nosso setor da Secretaria de Agricultura estimou, uma estimativa, a gente não tem como precisar, né? Mas um prejuízo na agricultura aí de mais de R$1.250.000. Uhum. Então, de fato, é um momento muito difícil, onde nós temos que unir forças e buscar, de fato, esse apoio fora dos limites do município para toda a nossa população. Nós também vamos ter a liberação do FGTS, né? Tem um teto, se não me engano, é 6.220, algo nesse sentido, de reais, que será liberado para os municípios que decretaram situação de emergência. Então, Nova Trento também está dentro destes municípios, para tentar dar um aporte às nossas pessoas. Então, temos trabalhado bastante nisso, tivemos resultados bons de Brasília. Eu falei com os nossos deputados e disse a eles: nós temos um grande problema, porque as chuvas que nós tivemos em 2022, pelo menos o município de Nova Trento não recebeu nenhum centavo, tanto da Defesa Civil Nacional como da Defesa Civil Estadual. E eles nos colocaram de que nesse momento, os municípios que informaram de acordo como manda a situação, como manda a lei, de fato, a organização deles, serão atendidos. Sim. Sobre essa questão aí da liberação do FGTS para os municípios que decretaram pelo menos emergência, né? Teve 2 que decretaram calamidade pública, que foi Rio do Sul e também Itaió. Mas os demais, mais de 140, situação de emergência, São João, Canelinha, Nova Trento, enfim. Será para toda a população essa liberação ou só para as áreas atingidas? Para toda a população. O entendimento que nós tivemos lá em Brasília, o retorno que os deputados nos deram dessa reunião da bancada com a presidência da Caixa Econômica Federal, que é para toda a população, para ser mais rápido, para agilizar, e porque eles entendem também que de uma forma ou não afetou a toda a cadeia de produção, e de fato afetou, né? Sim. Prefeito, nós temos mudanças no que se refere à procuradoria lá do município, a questão lá também de advogados, enfim, quais são as novidades em relação a esse assunto aí? Teve algumas mudanças lá no organograma lá. Sim, Juliano, nós tivemos o pedido de saída de uma das nossas servidoras, nossas parceiras, nossos parceiros que trabalham conosco. Nós tínhamos na reforma administrativa deixado o cargo de procurador-geral, o cargo de assessor jurídico de gabinete, o cargo de procurador efetivo do município, e nós tínhamos criado, transformado, na verdade, o diretor do expediente em assessor legislativo. E ao longo dos últimos anos é notável o tanto de avanço que tem tido os órgãos de controle, as prefeituras, todo o sistema, e nós temos demandado de muito mais mão de obra do que nós tínhamos. Então, nesse momento, nós passamos um projeto de lei pela Câmara e transformamos esse cargo de assessor legislativo em assessor jurídico, ou seja, agora com a OAB podendo advogar. Antes exigia somente o bacharel em direito. Nesse intuito, a gente hoje, então, nós tínhamos o Dr. Mário como procurador, mas ele há 3-4 meses atrás ele já disse que havia o desejo de poder voltar a advogar também, porque o cargo de procurador você fica impedido de exercer a advocacia. Então, nós conversamos e contratamos a doutora Ângela
Rover Caçaniga, do município de Canelinha, família de Nova Trento, para estar ocupando o cargo de procuradora. O Mário passou para esse cargo de assessor jurídico junto ao Dr. Leôncio, e nós recentemente chamamos do concurso público uma advogada efetiva, a qual ficou em primeiro no concurso público, que é a Mariana Dal Bosco, família também de Nova Trento, se classificou em primeiro do concurso público, então nós já chamamos, e ela também tomará posse agora no mês de novembro. Então nós passamos de 2 para 4 advogados atuando no município de Nova Trento para informar e cuidar de todos os processos, principalmente porque ao longo do tempo, agora nós temos recentemente a mudança de que o município retém o imposto de renda sobre as notas fiscais, nós temos o DRINF que tem que informar, nós temos o Esfinge online que tem que informar. Então a administração ela vem, graças a Deus, melhorando muito nos órgãos de controle, e para isso nós precisamos de pessoas qualificadas para estarem de fato fiscalizando e enviando as informações corretas. Olha, quem está acompanhando aqui a entrevista em viagem aí à capital do estado, Anderson Ataliba Dalcenter. Anderson Dalcenter, engenheiro ambiental aqui de São João Batista, afiliado aí também ao MDB do município de São João Batista. Tem informações sobre a questão aqui também da rodovia, as pessoas que estão transitando aí em direção à Canelinha ali, depois da conhecida curva do Ademir ali, tem diversos gado na estrada, então tomar cuidado. O Pelé está avisando aqui pra gente, também o Romero também avisou, então as pessoas que estão transitando para Canelinha na nossa SC tomar cuidado ali em direção ao município de Canelinha, na conhecida curva do Ademir, tem gado ali no asfalto, na estrada, para tomar cuidado. O prefeito, daqui a pouco a gente vai falar sobre pavimentações aí, principalmente na questão do interior, no São Valentim, mas a gente percebeu aí que houve aditivos recentes aí também no município, um que já foi um tempinho, que foi a questão ali da festa, né? E o outro foi agora da obra do bairro 30 Réis. Falar por qual motivo esses aditivos ali, também os valores. Bom, Juliano, são questões do setor público e também em qualquer setor privado também, às vezes você projeta algo. Vamos falar primeiro então da obra. Você projeta uma obra e às vezes fica faltando alguma coisa. Foi o que aconteceu na planilha de obra do 30 Réis, o que aconteceu na execução da obra. Vou dar um exemplo só que vai resumir todos os demais. Nós tivemos uma tubulação de 1,5 metro que passa dentro de terras de pessoas particulares e que pelo projeto ela parou na metade do terreno. Mas ninguém em sã consciência vai permitir que você chegue com uma tubulação, pare na metade do terreno e essa tubulação corra a céu aberto até o rio. Então, nós tivemos esses problemas em alguns pontos da obra, como em outras situações, e nós tivemos que fazer esse aditivo. É um aditivo baseado no parecer técnico do engenheiro responsável pela obra, então com parecer jurídico também. Tudo que se é feito, tudo que se é comprovado, isso não é novidade para ninguém que trabalha na administração pública, não acontece só no município de Nova Trento, acontece no município de Florianópolis, no município de Chapecó, no município de São João Batista, de Canelinha e assim por diante. Então eu trabalho com naturalidade porque é algo que é da necessidade, ninguém está inventando nada, então nós fizemos esse aditivo em relação à obra. Em relação à festa, nós tivemos que fazer esse aditivo porque nós projetamos uma festa, licitamos essa festa, mas no primeiro final de semana nós já tivemos dificuldade com banheiro. Eu vou dar esse exemplo. Para o segundo final de semana, que não estava no processo licitatório, não havia sido feito nada nesse sentido, nós tivemos que contratar uma carreta de banheiros para aumentar as vagas de banheiro, para dar mais condições à população. E graças a Deus o fizemos, porque se com 3.000 pessoas nós já tivemos dificuldade em filas de banheiro, principalmente feminino, imagina no segundo final de semana que nós chegamos a ter mais próximo a 6.000 pessoas simultaneamente na festa. Então nós tivemos que fazer isso para melhor atender a nossa população. Se não me falha a memória, o valor dos banheiros, da carreta para os 4 dias de evento chegou próximo a R$20 mil, mas é o preço de mercado, então a gente precisou fazer isso para dar esse respaldo para a nossa população, então bem atender. E aí não estava na planilha da festa, não estava programado, foi um evento
fora disso, então nós tivemos que fazer isso, como nós também suprimimos valores, né? Nós vimos que algumas questões que estavam não foram executadas, a gente fez a supressão. Algo também normal do dia a dia da administração pública e de tantos outros lugares. Pavimentação lá do São Valentim já iniciou? Já iniciou o São Valentim. A gente até aproveita o momento para pedir prudência aos motoristas, né? Que tem gente trabalhando na estrada. Também tem, se não me falha a memória, terça e quinta, quando a gente iniciar, né, o trabalho de colocação de meio fio, as terças e as quintas será fechado só para colocação de lajota, igual nós fizemos quando nós fizemos aquela etapa lá do salto, né? Então nós temos trabalhado com isso ali, e nós iniciamos também no 30 Réis a rua Cecília Floriano e Venere, a qual nós também já estamos fazendo uma tubulação. Ela tinha uma tubulação muito antiga, que já não dava conta. Curiosamente começou a passar alguns caminhões e quebraram alguns tubos ao longo da última semana. Então chegou a obra na hora certa para resolver esse problema. É uma rua, até aproveitar, que ela tem uma extensão muito maior do que vai ser feita. Mas ali tem toda uma questão de Ministério Público, de loteamento que não passou pelo município. Então nós vamos pavimentar aquilo que nós temos de lei no município como rua, a metragem que está na lei, e a outra metragem a gente vai aguardar o desfecho dessa situação junto ao Ministério Público e etc, para ver o que nós vamos fazer ou não, como é que nós vamos resolver esse problema. Mas nós vamos pavimentar aí cerca de 180, 200 metros dessa rua já também, que tem tantos moradores. A gente, desde que assumiu a prefeitura em 2021, nós pavimentamos diversas ruas no município, e muitas dessas ruas foram essas transversais de 150, 200 metros, mas que moram 10, 12, 20 famílias. Que então, faz diferença, né? Faz a diferença na vida deles. Você tirar alguém da lama, você tirar alguém da poeira, isso faz a diferença total, e é isso que nós temos trabalhado nesse sentido, para quando nós sairmos da prefeitura, porque o nosso mandato dura 4 anos, a gente possa olhar para trás e ver, nós fizemos a diferença na vida das pessoas, conseguimos fazer diferença na vida de todas as pessoas? Acredito que não. A gente, 4 anos passa rápido. Você foca em algumas ações e algumas pessoas esperam outras ações. Eu pavimento a rua do Daniel e o Juliano espera a pavimentação da sua rua também, mas às vezes nos 4 anos eu pavimentei a do Daniel e eu não vou conseguir pavimentar a do Juliano. Então é um trabalho que a gente tem que fazer, e que os próximos administradores, eu e o Mocir somos pré-candidatos, mas a eleição é só ano que vem, vamos ganhar, não vamos, não sabemos, mas que os próximos, se formos nós ou se forem outras pessoas, continuem esse trabalho constante de pavimentações, que assim, com toda certeza, logo nós teremos o número inverso, que hoje nós temos próximos a 700 quilômetros de estrada de chão. Daqui a pouco nós vamos ver, nós estamos com 600, com 500, com 400, até o dia que a gente vai chegar no sonho de zerar. Como que está a manutenção lá no interior, lá? Bom, as chuvas têm danificado muito, né? E o telefone toca, aqui precisava passar a patrola aqui. A gente sabe, nós temos a dimensão das dificuldades e do transtorno que é você andar numa via com buracos das chuvas, né? Mas tem momentos que, se nós passarmos a patrola e vir depois um aguaceiro, uma chuva, vai ficar pior do que está. Então nós temos nesse momento mantido a cautela, aguardando uma melhora no tempo, né? Para que assim a gente possa voltar a ter aquela estrada que nós tínhamos. Mas no que tange ao deslizamento de estradas, quedas de barreiras, a gente já tem atuado forte. No primeiro momento a gente esperou enxugar um pouco, né? Mas nós já temos trabalhado aí para voltar na normalidade. Rodrigo dos Santos, vereador em Major Gercino, também está na audiência, mandando bom dia ao prefeito Tiago, nossas considerações, ótima entrevista. Obrigado aí a participação também do vereador majorense Rodrigo dos Santos. Para finalizar então, prefeito, o vice-prefeito Moacir Tadeu da Labrida já assinou ficha no PSD, já vestiu a camisa ou ainda não? Bom, Juliano, mandar um abraço ao Anderson e ao Rodrigo e a todas as pessoas que estão nos acompanhando. Não, o vice-prefeito ainda está sem partido. Ele está conversando, está vendo qual será a sua melhor decisão, mas acredito que
até a primeira quinzena de novembro esse assunto será uma etapa vencida e o vice-prefeito já terá tomado a sua decisão e nós estaremos aqui informando a todos. Um abraço também à audiência, o André Costa está conosco também na live. Prefeito, obrigado pela participação. Muito obrigado, Juliano, a ti, a Super, sempre pela oportunidade de estar aqui conversando e que Deus, Santa Paulina e Nossa Senhora do Bom Socorro nos abençoe hoje e sempre. Um abraço. Obrigado pela participação, um abraço. Participou conosco nesta manhã então aqui o prefeito de Nova Trento, Tiago Dalsasso, com essa entrevista. Vamos colocando ponto final nesta edição do Jornal da Super. Na sequência,